Finalmente chegou o momento de eu compartilhar com vocês as minhas 10 melhores leituras de 2021. Vocês sabem que eu só elaboro esse tipo de lista quando o ano acaba. Afinal, até meia-noite do dia 31 de dezembro de 2021, eu posso ler o livro do ano. Então, só no dia 1º, que é hoje, quando estou gravando esse vídeo, é que eu parei e definitivamente fechei essa lista. E eu gosto de fazer uma lista ranqueada. Eu gosto de me propor esse desafio de elencar quais livros eu gostei mais numa ordem específica. E por incrível que pareça, não foi difícil fazer a escolha desses livros. Além dos 10, há sim vários outros livros dos quais eu gostei bastante, para os quais eu dei 5 estrelas no Scooby. Mas esses que estão aqui são de fato os livros que eu amei, que me empolgaram mais, que abriram os meus horizontes imaginativos. Para todos eles, há vídeo aqui no canal. Todos os links estarão aqui embaixo. Os links para a compra na Amazon também estarão aqui embaixo. Para os livros a respeito dos quais eu também escrevi textos, os links também estarão aqui embaixo. Enfim, a descrição do vídeo estará bem recheada. Não deixem de conferir. Afinal de contas, eu só vou dar uma pincelada a respeito de cada um dos livros e no vídeo específico vocês podem se aprofundar. Mas desde logo eu garanto, vale muito a pena. Eu li 57 livros em 2021. Desses 57, 3 são quadrinhos ou mangás. Eu faço essa distinção ainda, eu estou num processo de aceitação de que quadrinho e mangá é tão livro quanto um livro com escrita corrida, mas, enfim, no Scooby dá uma conta total de 57, ou seja, foram 54 livros tradicionais lidos. Desses 54, menos de 30%, aproximadamente 28%, foram escritos por mulheres. Há algum tempo eu tenho a consciência de que se não fizermos um esforço ativo para lermos mulheres, alguma coisa em nosso inconsciente, alguma coisa automatizada nas dinâmicas sociais, acabam nos conduzindo a ler muito mais homens. Eu não fiz um esforço consciente nesse sentido em 2021 e por isso mesmo li muito poucas mulheres, muito menos do que eu desejaria. Espero me emendar em 2022. E por isso mesmo já fica essa justificativa, esse meia culpa, porque nenhum dos 10 livros que eu vou mostrar, já adianto, spoiler, é escrito por mulheres. Eu poderia ter tentado encaixar algum livro aqui, só que a verdade é que eu estaria querendo mascarar a minha falta no ano de 2021. De fato, dos livros que eu li, nenhum dos 10 melhores foi escrito por mulheres, muito por conta de eu ter lido tão poucas mulheres. Feitos esses esclarecimentos, vamos com a ordem do 10 ao primeiro lugar. Em 10º lugar, eu coloco O Terceiro Reich, do Roberto Bolanho. Este foi o segundo livro do Roberto Bolanho que eu li em 2021. É um livro muito inusitado, como parecem ser todos os livros do Roberto Bolanho. A história de um alemão com uma namorada recente que vai passar férias num balneário na Espanha. Esse alemão tem um emprego comum e ao mesmo tempo ele se dedica a jogos de guerra, jogos de tabuleiro. Mas ele se dedica com muito afinco mesmo, ele estuda, ele participa de conferências, de competições, ele escreve artigos. E a intenção dele é passar as férias, curtir as férias com a namorada no balneário espanhol e ao mesmo tempo poder estudar um pouco mais a respeito dos jogos de guerra. E se exercitar na escrita. Ele quer escrever sobre esses jogos e por isso mesmo ele escreve esse diário que é o livro, para se exercitar na escrita e depois poder escrever artigos e ensaios melhores. E aí vamos acompanhando então esse cenário de praia, que é muito interessante na visão do Bolanho, é todo um microcosmo social com suas regras próprias. E ele é uma pessoa, a princípio, obcecada por esses jogos de guerra, mas nós vamos percebendo ali, ao longo de todos os incidentes que essa viagem vai tendo, que ele vai gradativamente se desinteressando disso e se tornando obsessivo
por um cara, não no sentido amoroso, mas um cara que cuida dos pedalinhos na praia, o chamado Queimado. Esse Queimado é uma figura misteriosa, uma figura insólita, e o personagem aqui principal vai se tornando obcecado por ele. E é interessante como isso é construído, porque a narrativa é em primeira pessoa. Então, o foco da atenção dele vai se alterando. E se alterando de uma forma muito orgânica. E quando o leitor se dá por conta, o livro já está se tratando de um assunto bem diferente do começo. O narrador já se tornou uma pessoa muito diferente. Os livros do Bolan, gente, são muito incomuns. Mas eles têm um magnetismo, uma força que prende qualquer leitor, mesmo quem não é acostumado à literatura contemporânea e às suas invencionices, aquilo que está sendo contado. Por mais que o leitor fique perdido, ache esquisito, há algo aqui na história que te interessa. E mesmo que no final você não compreenda tudo, é nítida a percepção de que valeu a pena, de que você saiu diferente daquele livro, que ele expandiu seu horizonte de possibilidades, de imaginação, de criação. Enfim, o Terceiro Reich é um livro do Bolan que eu tinha há bastante tempo aqui em casa. Foi o segundo dele que eu li e eu adorei, achei que merecia estar nessa lista como 10º lugar. O 9º lugar é de um escritor que na lista do ano anterior apareceu 2 vezes, e que desde que eu li esse livro dele no começo do ano, eu sabia, com certeza, foi o livro que ao longo do ano eu sabia que ia integrar os 10 mais de todo jeito. Falo de nada mais, nada menos do que de Ecos do Mundo, do Eça de Queiroz. Essa é uma coletânea organizada pelo Rodrigo Lacerda, escritor brasileiro, hoje editor do grupo editorial Record, para a Carambaia. Portanto, é um livro que está esgotando. Corram, comprem, vale muito a pena, não deixem passar essa oportunidade, em que o Eça de Queiroz vai se mostrar na sua faceta da não ficção. O Eça de Queiroz foi, além de um escritor de ficção, jornalista e diplomata. Então, ele participava muito do debate público da sua época. Qual é a sua época? Final do século XIX, começo do século XX. E ele, então, estava muito a par do que acontecia na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, que era muito importante para a geopolítica mundial, o Império Otomano, Turco-Otomano. Ele também estava muito ligado com o que acontecia na Rússia. Era a Rússia ainda dos czares, que depois se tornaria a Rússia bolchevique. Ele estava ligado no que acontecia lá na China. A China já dava os seus primeiros sinais de emergência no cenário mundial. Ele estava ligado no Brasil. Ele escrevia muito sobre o Brasil, sobre Dom Pedro II, as viagens de Dom Pedro II à Europa, a libertação dos escravos no Brasil, a proclamação da República. Enfim, todos esses fatos quentes do final do século XIX, começo do século XX, estão descritos aqui nessas intervenções jornalísticas do Eça de Queiroz. Falando assim, parece uma coisa marginal. Ah, para que eu vou ler esse livro se eu posso ler Os Maias, O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro? Mas, gente, isso aqui é tão bem escrito, é tão fenomenal, é tão único. É como se você fizesse uma imersão no século XIX. Sabe aqueles filmes antigos que eles dão cores aos filmes antigos que eram em preto e branco? Aí você passa a ter a sensação de que está naquele tempo distante, naquele lugar distante, e é muito único isso. Pois é, o Eça de Queiroz, nesse livro, consegue fazer isso com palavras, te levar e fazer se sentir como alguém que vivia no século XIX e acompanhava aquelas notícias, aqueles fatos, sentindo o calor do momento. E ele é muito irônico, ele é muito cômico, você ri muito dele. Enfim, vale muito, muito, muito a pena mesmo, gente. Nossa! Eu acho que já dei esse livro de presente para 2 pessoas. Se pudesse, daria para muitas outras. É daquela edição limitada a 1000 cópias da Carambaia. Então, corram, porque, nossa, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois me contem se leram. Em 8º lugar, eu trago o primeiro livro que eu li no ano, de um escritor
de cuja obra eu li 4 livros em 2021. Eu nunca tinha lido nada dele, de repente passei a ler 4 livros num ano só. Quero ler muitos mais. Falo de nada mais, nada menos do que Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Ópera dos Mortos é o livro que inaugura uma trilogia que eu li por inteiro, que vai contar a história da família Honório Cota, desde o seu apogeu até a sua decadência. Na verdade, a Ópera dos Mortos é um começo pelo fim, é um começo pela decadência. Os outros livros é que nos vão trazer o passado. Na verdade, eu diria que você pode ler a trilogia por qualquer ordem que você queira. Eu mesmo não segui a ordem rígida. Mas Ópera dos Mortos é, de fato, o livro mais aclamado. É um livro que a Unesco escolheu como representativo da literatura universal. Um livro a respeito do qual eu escrevi um texto que eu gostei bastante. Eu acho que eu consegui propor uma interpretação ali um pouco diferente. É um livro escrito com maestria, porque o Altran Dourado, para cada livro, ele tem um estilo diferente, um estilo adequado para a história que está sendo contada. A forma como ele emprega o fluxo de consciência, o discurso indireto livre, o monólogo interior, etc., é magistral. Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, 8º lugar. Em 7º lugar, eu trago o livro de um escritor que também já apareceu aqui em outras listas de melhores do ano, A Marca Humana, do Philip Roth. Que livro espetacular! Ele faz parte de uma trilogia integrada também por Pastoral Americana, que eu já li, e Casei com um Comunista. Mas é uma trilogia, gente, que não é rígida. As histórias que são contadas não são sequenciais, são de personagens diferentes. O que as une é o narrador, o Nathan Zuckerman, e o fato de que elas fornecem um painel dos Estados Unidos. Portanto, não é necessário você ficar se prendendo muito à sequência com que vai ler a trilogia, ou mesmo a ler a trilogia por inteiro. Qualquer um que você pegar, em qualquer momento, está valendo. E A Marca Humana é uma história que parece que vai caminhar num sentido, e o sentido que ela parece que vai caminhar já é muito interessante, mas que, de repente, tem uma reviravolta e passa a tratar de um outro tema, e que torna, assim, o livro exponencialmente melhor. Impressionante. É muito insuspeitado. Ele parece que vai tratar ali daquele ambiente judaico típico do Roth, simplesmente. Mas depois ele dá um salto lá da Daiane dos Santos, um triplo carpado, como que dizia aquilo, e vira uma outra coisa maravilhosa. Sem deixar também de ser um pouco do ambiente judaico do Roth. Livro muito bom. Não dá para falar muita coisa dele. Eu sugiro, inclusive, que vocês não leiam a orelha e não leiam a quarta capa, para não pegar spoiler e ter essa sensação de surpresa que eu tive, que foi incrível. Em 6º lugar, não poderia faltar O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho. Esse livro, assim, foi uma delícia de leitura. Vocês sabem o tanto que eu falei dele aqui nesse canal, né? A história do Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, esse personagem que já é um dos personagens favoritos da literatura brasileira para mim, a forma como essa história é contada, a linguagem que o José Cândido de Carvalho cria, o humor que há nesse livro, o fantástico tão bem colocado, o painel que ele oferece da sociedade brasileira. Enfim, é um livro completo, é um livro que eu duvido que alguém possa pegar para ler e, assim, não gostar. Pode gostar um pouco mais ou um pouco menos, mas não gostar, eu acho muito difícil. E a linguagem aqui que eu digo que é criada, que é inventada, gente, não é um entrave para esse livro. Muito pelo contrário. Ela facilita a leitura. É difícil você imaginar esse livro tão bom com uma linguagem diferente. Não é invencionice hermética, posso garantir a vocês. Deem uma chance a essa obra-prima do José Cândido de Carvalho, O Coronel e o Lobisomem. É um livro bem diferente do filme, eu já adianto caso você tenha assistido ao filme. Em 5º lugar, eu não poderia deixar de trazer
uma vez que eu mencionei no 10º lugar, que era o segundo livro desse escritor que eu tinha lido, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Meu Deus, eu não esperava que fosse gostar tanto desse livro. Na verdade, eu só tive plena consciência do tanto que eu gostei desse livro quando eu fui editar o vídeo que eu fiz para ele. Porque eu gesticulava tanto, mas tanto, tanto naquele vídeo que eu quase derrubei a câmera. E a quantidade de gesticulações que eu faço num vídeo é um ótimo índice do quanto eu gostei de um livro. E nesse, assim, eu faltei me virar do avesso. É um livro difícil de descrever. Só posso dizer que ele é um imã. Ele é um imã. Ele atrai tudo, você não consegue largar ele. No final, você não sabe direito também que história é essa que você leu, de onde ela saiu e para onde ela foi. Ela é muito acessível, a linguagem é simples, os personagens são cativantes, mas no fim você não entende exatamente o que uniu uma ponta com a outra. Você formula hipóteses. Só que assim, essas hipóteses que você formula já são tão ricas que aí você percebe que não precisava ser uma história linear para ser boa. O jeitão diferente dele, de perplexidade que ele causa, é o trunfo que ele traz. Assistam ao vídeo. Lá eu faço uma tentativa de me aproximar do cerne dessa obra. Porque apesar aí do seu caráter aberto, do seu caráter muito fluido, dá para tentar achar um cerne. Em quarto lugar, eu trago um outro livro dele. Não ia ter jeito, eu tentei escolher um ou outro, mas no final os dois tiveram que fazer parte dessa lista. Pastoral Americana, do Philip Roth, que eu ouvi o audiolivro, excelente. Por isso mesmo eu não tenho a edição física aqui para mostrar para vocês. É um livro fenomenal porque é um livro muito rico em personagens, em situações, em ação, em diálogos memoráveis, em reflexões interessantíssimas, no que ele retrata da sociedade norte-americana ali envolvida com a guerra do Vietnã, no que ele retrata da vida dos judeus, do processo de assimilação logo depois e durante a Segunda Guerra Mundial, ali em meados do século XX. O personagem principal, Seymour Levoff, o sueco, que é alguém fenomenal, um homem bom de fato, mas por isso mesmo uma vítima trágica da voracidade dos acontecimentos ao redor, os quais ele não pode controlar. Nele, o narrador célebre, que também narra a marca humana, Nathan Zuckerman, se revela na sua infância, na sua formação de um modo imperdível. Enfim, são muitos os predicados desse livro. As personagens femininas do Roth nesse livro são fenomenais. O Roth, tão associado ao masculino, né, também é um ótimo construtor de personagens femininas. Aqui tanto a filha do Seymour Levoff quanto a sua esposa são maravilhosas. A ex-Miss Nova Jersey. Pense, o que é ser uma ex-Miss Nova Jersey? Há toda uma dificuldade na vida de uma ex-Miss Nova Jersey. E é isso que nós vamos conhecer em Pastoral Americana. Assistam ao vídeo, leiam o livro, vale muito a pena. Em terceiro lugar, eu trago um livro que só não foi o primeiro lugar, porque eu li os outros dois, que vão ocupar o primeiro e o segundo lugar. Outro livro dele, Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado. Meu Deus, que novela é essa? Olha a extensão. Quantas páginas? 131. Uma bomba atômica. Esse livro vai trazer uma heroína muito diferente, muito diferente mesmo. Ela é a heroína da simplicidade. Ela não quer ser alguém exuberante, muito bem visto na sociedade. Ela não quer ser rica,
célebre, ela não quer tudo o que todo mundo quer. Ela quer ser simples. Só que nas condições em que ela vive, ser simples, ser comum, ser pedestre, é tão difícil, é desafiador. Tudo conspira contra ela. E ela se afirma do jeitão diferente dela, do jeitão não tão polido, no sentido da educação formal. Afinal, ela vem da roça, foi criada ali num ambiente meio agreste. E ela é quem ela quer ser no mundo. Para muitos, esse livro pode ser a vida de uma pessoa que no final é derrotada, que no final é vítima da sociedade. Mas para mim, não. Para mim, ele é a história de alguém que escolheu ser diferente e conseguiu ser diferente. Não importa o custo que isso teve. Assistam ao vídeo. Este também é um dos vídeos em que eu mais gesticulei e no qual eu acredito conseguir falar de modo a fazer avançar a interpretação da obra. Aí, gente, os 2 primeiros lugares, para quem acompanhou detidamente o canal ao longo do ano, já deve estar desconfiado, porque afinal não apareceram esses livros antes, devem aparecer agora, porque ficar de fora era difícil. 2021 teve uma grande surpresa para mim, muito por conta do fato de eu ouvir audiobooks, de o catálogo de audiobooks ser exíguo e de este estar disponível. Estes, na verdade. E aí, eu precipitei uma leitura que, de outro modo, eu adiaria por muito tempo. E assim descobri um mundo. Descobri um universo, descobri uma riqueza sem fim, um tesouro. Fiquei muito feliz por ser brasileiro depois dessa descoberta, muito orgulhoso. Muito feliz por gostar de literatura e poder ter acesso a esse nível de grandeza. Em segundo lugar, foi difícil estabelecer qual seria o primeiro, qual seria o segundo, mas eu acho que eu fiz a escolha correta. Em segundo lugar, eu trago Sagarana, de João Guimarães Rosa. Primeiro livro do Rosa que eu tive o prazer de ler neste ano, cujo excelente audiolivro eu tive a honra de escutar, que me transportou para um mundo diferente, que me abriu as portas da percepção. Existe um livro que tem esse nome, né? Abertura das Portas da Percepção. Pois é. A linguagem do Rosa, tida por muitos como difícil, como um obstáculo à obra dele, na verdade, não é um obstáculo. É uma porta aberta, é uma janela escancarada. É a abertura das portas da percepção. Porque ela não é simplesmente a reprodução de uma linguagem falada no norte de Minas, como muitos dizem. Ela é um pouco disso também. Mas ela é principalmente a criação, a partir de vários elementos, de uma linguagem única, indispensável para que essas histórias que estão aqui sejam contadas. E em Sagarana nós temos contos / novelas de relativa extensão, nos quais nós imergimos e descobrimos muito mais do que fatos, modos de ser e estar no Brasil profundo, no Brasil de antanho. Nós descobrimos o cerne do humano, o cerne da vida. Nós temos vislumbres, insights da máquina do mundo. O Guimarães Rosa é capaz de fazer isso. E de fazer isso apenas com a linguagem que ele cria. De outro modo, numa linguagem convencional, o mesmo efeito não seria obtido. Então, Sagarana é o segundo colocado. E o primeiro, né? Aí já não tem mais dúvidas. É Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Aqui nós temos muito mais histórias do que
em Sagarana e numa média de menor extensão. E por isso mesmo, o Guimarães Rosa pode ampliar aqui toda a sua capacidade, se exercitar em formatos, em temas, em linguagens, de forma mais confortável. Afinal, são muitas histórias, cada uma joia diferente, uma variedade de cores diferente. E é uma sucessão assim de deslumbramentos, de perplexidades, de contemplação, de belezas, sem fim, sem fim. Não tem uma coisa ruim, não tem uma história ruim aqui. É uma surra que o leitor leva de beleza, de inteligência, de criação. Eu fiz para o Guimarães Rosa um vídeo chamado Por que devemos começar a ler Guimarães Rosa? Por que não ter medo de ler Guimarães Rosa? Em que eu comento sobre essa minha experiência de uma forma bem livre, mas eu ainda não me senti capacitado para fazer um vídeo resenha para cada um desses livros. Porque com Rosa a gente se torna aprendiz e aí a gente passa a ter aquela solenidade do aprendiz diante do mestre. No momento eu estou numa fase de iniciação. Quando eu me sentir devidamente iniciado, eu faço um vídeo, faço um texto, depois também de fazer releituras dessas obras. Porque são obras para serem relidas o resto da vida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa seleção, que se animem a ler esses livros. Esses eu garanto que são excelentes. Deixem aqui nos comentários se já leram alguns deles, se concordam com as minhas impressões, quais foram seus favoritos do ano. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, leiam-me no meu blog, comprem através dos links da Amazon e continuemos juntos com muitas ótimas, excelentes e ainda melhores leituras em 2022. Um forte abraço, até mais.